Hoje em dia, a produção de lixo é um dos principais problemas mundiais. Diariamente, produzimos toneladas de lixo, e este lixo leva muitos anos para se decompor e ser absorvido no meio ambiente. Os aterros sanitários ou lixões já estão chegando ao limite de sua capacidade, e o aumento da transmissão de doenças e a poluição do ar, água e solo são consequências naturais. Mas existem várias ações que podemos adotar para minimizar esses problemas. Por exemplo, podemos utilizar o conceito dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Primeiro, reduzir. Comprando apenas o necessário, reduzimos o nosso consumo, assim evitamos o desperdício e produzimos menos lixo. Por exemplo, quando for às compras, leve uma lista e priorize os produtos essenciais. Reutilizar. Reutilizando produtos, economizamos os nossos recursos naturais. Antes de jogar um produto fora, precisamos pensar bem: será que é possível reutilizá-lo? Um exemplo de reutilização é quando usamos as sacolas plásticas do mercado como sacos de lixo. Reciclar. Se realmente for necessário jogar um produto fora, então vamos separar o material reciclável. Bom, material reciclável é todo aquele que, após ser utilizado, pode servir como matéria-prima para novos produtos. Assim, para fazer uma coleta seletiva dos materiais recicláveis, existe um padrão internacional de cores. As mais usadas são: azul, na lixeira onde devemos jogar os papéis; na vermelha, jogamos os plásticos; na verde, vidros; os metais, na lixeira amarela; e o lixo orgânico, na marrom. Participe, recicle o seu lixo. Olá, boa noite. Está no ar mais um programa Reciclagem, o Ciclo da Vida. Oferecimento: Ipiranga Metais, Copel, Dimafer, Federal Sucatas e Reciclar, uma realização da Aciclo, a Associação das Empresas de Reciclagem do Estado de Goiás. Vocês sabem para onde vão os papéis de escritório que nós jogamos fora todos os dias? Explica tudo o que é, me ensina como é que se faz. Depois de coletado pelos catadores, cooperativas, empresas de reciclagem, o papel de escritório é selecionado e vendido para indústrias que transformam o papel em novos produtos. Veja no programa de hoje o papel reciclado que virou papel higiênico. Tudo que é o que é. Papéis de escritório são revistas, jornais, cadernos. Em seguida, as máquinas de transporte colocam esses fardos de papel, que chamamos de aparas, no transportador, e do transportador ele segue até um equipamento chamado desintegrador. Nesse equipamento é utilizado água reciclada juntamente com o papel, e daí nós fazemos a polpa de papel. Essa polpa, em seguida, ela é bombeada para os sistemas de depuração e de limpeza, e em seguida depois é desaguada, passa por esse transportador que nós estamos vendo aqui agora. Desse transportador é estocado em uma torre. Essa polpa é extraída e bombeada para a máquina de papel. Depois desse jato é extraído a água dele e ele sai aderido a um feltro, e depois do feltro ele passa por um secador cilíndrico em alta temperatura, onde a água é evaporada e é formada a folha de papel. O papel é enrolado, como a gente pode ver nessa bobina que está sendo produzida agora, e em seguida essa bobina é estocada. Desse estoque, ela segue para a fábrica de conversão. A gente pode ver aqui o papel sendo desenrolado e formando uns rolos menores e cortados na medida de 10 centímetros. Passa por essa cortadeira e em seguida ele segue e vai pelas esteiras para ser embalado no primeira máquina, de acordo com a quantidade de rolos do pedido. Viu como é fácil? Recicle. Papel de escritório virou papel higiênico. E veja no próximo bloco o destino correto das embalagens de Tetra Pak. Não saia daí, voltamos em instantes.
A embalagem longa-vida é uma embalagem asséptica para o envase de alimentos, permitindo sua melhor conservação. Essa embalagem é composta de 6 camadas de 3 materiais: papel, responsável pela estrutura; polietileno, de baixa densidade, responsável pela adesão e impermeabilidade entre as camadas; e alumínio, barreira contra luz e oxigênio. O papel representa em média 75% em massa, o polietileno representa 20% e o alumínio 5%. Esses materiais juntos proporcionam o resultado de uma embalagem muito eficiente, segura e leve. A Tetra Pak iniciou uma campanha e vem incentivando a reciclagem da embalagem pelo Brasil. Para onde que vão essas embalagens todas? Essas embalagens que estão todas enfardadas aqui vão ter uma nova vida. Vão para a indústria de reciclagem. Primeiro passo, elas vão ser encaminhadas para uma indústria de papel. Tem um equipamento chamado de hidrapulper, onde ali são colocadas as embalagens com água, promovida a agitação para a separação da fibra de papel, que depois vai virar uma caixa de papelão. E o plástico e o alumínio vão ser separados e vão ou para uma indústria que vai produzir placas e telhas, ou para uma indústria de plástico, que vai produzir peças plásticas como vassouras, coletores. Então todo esse material aqui, em pouco tempo não vai ser mais caixinha, mas sim novos materiais. Aqui elas são embalagens que já protegeram o leite, já protegeram o suco até o nosso consumo. E depois, quando elas são separadas na coleta seletiva e são encaminhadas para a indústria de reciclagem, elas podem virar uma placa como essa, que aqui no caso virou uma prancheta, bem resistente, e até uma telha, que por ter alumínio reflete a luz solar e gera um conforto térmico melhor que uma telha de fibrocimento. Uma vez coletadas através de iniciativas de coleta seletiva, estas embalagens pós-consumo são enfardadas e encaminhadas para uma indústria papeleira. Nesta indústria, as embalagens longa-vida seguem para um equipamento industrial chamado hidrapulper, que se assemelha a um grande liquidificador, onde são misturadas a água de processo e agitadas mecanicamente durante cerca de 30 minutos. Durante este tempo, as fibras de papel da embalagem são separadas das camadas de plástico e alumínio, ficando misturadas à água. As fibras de papel, juntamente com a água, passam por uma peneira no fundo da hidropulper, que retém o plástico com o alumínio, deixando que a polpa siga o processo normal de fabricação de papel, até se transformar em uma bobina de papel reciclado. Enquanto o plástico e o alumínio, ainda unidos, são retirados do equipamento. Enfardados, agora eles seguem para outras empresas para continuarem seu processo de reciclagem. Na fabricação de placas e telhas, é o processo mais simples para a reciclagem do composto de polietilênio e alumínio de embalagens longa-vida. Os fardos desse material são recebidos das indústrias papeleiras e seguem diretamente para o processo de secagem e trituração. Uma vez triturado, este material é isolado em formas sobre um filme desmoldante e levado para uma prensa. Aquecida a cerca de 180 graus Celsius, esta prensa são similares às prensas utilizadas para a fabricação de compensados de madeira. Após algum tempo nessa temperatura, o plástico se funde ao alumínio, formando uma placa. Esta placa é retirada do equipamento e resfriada. Esse tipo de placa pode ser usada para a fabricação de móveis ou em substituição à madeira em algumas aplicações, como por exemplo as divisórias e tapumes para a construção civil. Esta mesma placa, enquanto ainda quente, também pode ser moldada em formas onduladas para a fabricação de telha, similar às telhas fibrocimento. Esta telha reciclada tem propriedades térmicas interessantíssimas, além de ser mais leve.
É importante essa reciclagem, né, Juliana? É importante porque isso dá um novo uso para esse recurso natural. Juliana, a Tetra Pak não fazia isso ou sempre fez? A Tetra Pak já trabalha nessa área incentivando a reciclagem e a coleta seletiva há mais de 15 anos. A gente começou incentivando a indústria recicladora, então aquela indústria que realmente vê na embalagem da Tetra Pak uma matéria-prima para o seu processo produtivo. Depois dessas indústrias estabelecidas, tanto na indústria de papel, quanto a indústria que vai produzir placas e telhas ou de plástico, a gente foi em busca de matéria-prima. E aí um incentivo para toda a coleta seletiva. Então isso já acontece na Tetra Pak há mais de 15 anos e a gente tem procurado incentivar isso cada vez mais. E para você que sintonizou agora no programa Reciclagem, boa noite! Vamos conhecer agora como se faz o papel, utilizando técnicas de sustentabilidade. Acompanhe. Mas será que você sabe como se faz o papel? A fabricação da celulose. Para quem não sabe, a matéria-prima principal do papel é a celulose, que é extraída de troncos de árvores como essas. Existem dois tipos de fibra de celulose, a longa e a curta. A celulose de fibra longa é extraída principalmente do pinus. Já a celulose de fibra curta é extraída do eucalipto, a espécie mais utilizada para a fabricação do papel no Brasil. Esse tipo de celulose proporciona um papel de melhor formação, aquele mesmo que usamos no nosso dia a dia, ideal para imprimir, tirar cópias e também para escrever. Toda a produção de celulose vem de madeira proveniente de plantios renováveis de eucalipto, tendo como base uma área florestal de mais de 1 milhão de hectares, que abrange os estados de Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Desse total, quase 500 mil de hectares são áreas dedicadas à conservação dos ecossistemas nativos de cada um desses 6 estados. A Fibria conta com viveiros próprios para a produção de mudas de eucalipto que atendem aos programas de plantio e fomento da empresa. Por meio de um rigoroso processo de seleção, as mudas com maior potencial de produtividade e resistência são escolhidas para a multiplicação. Nos viveiros, as mudas são expostas a diferentes condições climáticas, que aumentam as chances de sobrevivência no campo. No total, elas ficam no viveiro de 70 a 110 dias antes de ser expedidas para o plantio. A Fibria tem capacidade para produzir mais de 100 milhões de mudas de eucalipto ao ano. Em relação aos outros tipos de árvore, o eucalipto tem a vantagem de crescer rapidamente e estar pronto para a colheita depois de apenas 7 anos. Assim que são colhidas, as árvores são imediatamente descascadas por máquinas como a Harvester. As cascas são mantidas no próprio local para que sirvam de adubo para as mudas que serão replantadas, enquanto a madeira proveniente da colheita, já cortada e descascada, segue viagem para a fabricação da celulose. Ao chegar à fábrica de celulose, a madeira vai para o processo de picagem. Nessa fase, as toras são picadas até se transformarem em pequenos cavacos, o que pode acontecer na fábrica ou na própria floresta. Depois, os cavacos são levados ao digestor, onde passarão por um cozimento em alta temperatura. A polpa, resultante desse processo, passará então pela lavagem, na qual obteremos a celulose não branqueada. Nesse momento, a celulose está em seu estado natural, na cor da madeira. Sem receber nenhum tratamento adicional, a celulose não branqueada é utilizada para a fabricação dos papéis pardos, também conhecidos como kraft. No entanto, para produzir aquele papel que mais utilizamos em nosso dia a dia, a celulose recebe um tratamento químico e se transforma na celulose branqueada. E, finalmente, está pronta para fabricar o papel branco. Antigamente, para o branqueamento da celulose, utilizava-se cloro elementar. Mas já faz alguns anos que a Fibria, a maior produtora de celulose de fibra curta do mundo, utiliza um processo mais limpo e ecológico.
A Fibria é pioneira na utilização do ozônio no branqueamento de celulose de eucalipto no Brasil, por meio dos processos ECF, Elemental Chlorine Free, isenta de cloro elementar, um dos mais baixos níveis de compostos clorados do mundo. Além de garantir o máximo de qualidade, é um processo ambientalmente correto. Para completar o processo de branqueamento da celulose, a temperatura e o tempo de contato de cada componente químico com a polpa são parâmetros importantes para a obtenção do padrão de alvura e também de resistência do papel. A seguir, a pasta de celulose já branqueada passará por um processo de depuração, no qual os resíduos sólidos serão removidos por meio de uma lavagem com água fresca, que também ajudará a reduzir a temperatura para, enfim, entrarmos no processo de secagem. No processo de secagem, é removida a água de lavagem até que fique 90% de celulose, transformando-se em uma placa, para em seguida ser cortada em formato padronizado e embalada em fardos, que terá como destino a comercialização. Para o transporte dessa celulose, a Fibria utiliza a hidrovia e as rodovias, mas sempre prioriza os meios de transporte menos poluentes. Por isso, a Fibria privilegia o meio ferroviário. E sabe por quê? Porque a ferrovia utiliza apenas uma locomotiva para puxar dezenas de vagões. O resultado é a chegada da produção aos portos de embarque de forma limpa e responsável, de onde a celulose vai viajar pelo mundo e ser transformada em papel ou em outros derivados. Já a celulose que fica por aqui será destinada para o nosso próximo e mais importante passo: a fabricação do papel. Se a fábrica de papel é integrada à fábrica de celulose, a celulose é bombeada ainda úmida, por meio de tubulações, até a máquina de papel para ser transformada naquela folha que usamos para escrever, desenhar e imprimir. Se, porém, a fábrica de papel não for integrada, assim como na produção para comercialização, a celulose seguirá seca e embalada para o processo de produção do papel. A preparação da massa. Nessa etapa, dentro das fábricas de produção não integrada, a celulose é imediatamente colocada no hidrapulper, onde ela passa por uma desagregação, em uma espécie de liquidificador gigante, para ser literalmente batida com água. No caso das fábricas de produção integrada, a celulose utilizada já está úmida e é bombeada direto para o processo seguinte: a refinação. Aqui são definidas as características finais do papel. É um processo mecânico que possibilita a remoção das camadas primárias das fibras, adequando-as à hidratação e à fibrilação, que aumenta sua flexibilidade e lhes promove maior poder de entrelaçamento. Após a refinação, vem a depuração, que funciona como uma espécie de filtro, tirando todas as partículas estranhas ao papel, deixando a massa limpa para a aditivação, na qual são adicionados os demais componentes da receita de fabricação. Por exemplo, aqui é definido se um papel será colado internamente, o que irá lhe conferir resistência à penetração de líquidos, como é o caso desta folha de papel, pois os produtos não colados, como esse guardanapo, são próprios para absorção rápida de líquidos. Nesse processo, a Fibria utiliza a colagem alcalina, que também confere ao papel mais durabilidade, mais resistência ao tempo e maior brancura. A máquina de papel. É na caixa de entrada da máquina que começa o processo definitivo da fabricação do papel. Aqui é lançado um jato uniforme de massa sobre a tela formadora, que promove o entrelaçamento das fibras e a drenagem gradativa da água, para então chegarmos à prensagem úmida. Nessa parte do processo, o papel passa por prensas hidráulicas, com o objetivo de retirar o excesso de água e também aumentar a resistência e diminuir a espessura do papel. Mais forte e resistente, o papel chega à etapa de secagem. Durante a secagem, promovida por uma série de cilindros aquecidos a vapor, a água é evaporada da folha prensada, deixando-a com a umidade necessária para sua aplicação. Depois, o papel poderá ter dois destinos: a colagem superficial, em que aplicamos uma fina camada de amido para garantir mais resistência ao papel e também a penetração da água, deixando-o próprio para impressão offset.
Ou então, o papel recebe uma tinta de revestimento à base de látex e será transformado em papel colchê. Após receber o revestimento, o papel passa por uma nova secagem e de lá seguirá para a calandra, que uniformizará a sua espessura e lhe dará o acabamento superficial. Encerrando essa parte fundamental da fabricação do papel, a enroladeira recebe e enrola a folha que sai da máquina de papel para, enfim, chegarmos ao último passo: o acabamento. Na rebobinadeira, os rolos de papel que saem das máquinas são transformados em bobinas estreitas, com diâmetros e formatos adequados. No caso de fornecimento de bobinas, o material será embalado e enviado para o cliente. Ou então, as bobinas são passadas diretamente para a cortadeira, que as desenrola e as corta com precisão em folhas, com larguras e comprimentos pré-definidos, ou nas medidas solicitadas pelos clientes. Até que, finalmente, as folhas são acondicionadas nas suas respectivas embalagens. E para garantir a qualidade da produção até a expedição, todo o processo é acompanhado por um rigoroso controle. E tão importante quanto fabricar um produto de qualidade é que toda a produção seja feita de forma sustentável e, principalmente, respeitando e preservando o meio ambiente. Ecoeficiência Fibria. Como você pôde acompanhar, durante cada etapa da fabricação do papel, a Fibria utiliza sempre processos ecologicamente corretos e trabalha de forma 100% ecoeficiente. Vale a pena ver de novo. Logo no início, na colheita da madeira, as cascas e os restos das árvores colhidas são reaproveitadas como adubo para os eucaliptos que serão replantados. Da mesma forma, todos os processos químicos e industriais são realizados com a preocupação de preservar o meio ambiente, pois todos os resíduos gerados são coprocessados, transformando-se em tijolos ou em adubo para o replantio de eucaliptos. E a ecoeficiência chega também até o transporte da celulose. A Fibria privilegia sempre o meio ferroviário, utilizando apenas uma locomotiva para puxar vários vagões carregados com produtos. Mas não para por aí. Por meio da prática da agrosilvicultura, a Fibria lançou em 2004 o Poupança Florestal, que é um programa de incentivo à plantação de eucalipto para agricultores que possuem propriedades rurais localizadas próximas às áreas de plantio da empresa. O programa visa estimular o desenvolvimento, a geração de renda e a preservação do meio ambiente. A parceria incentiva a plantação de eucalipto em até 50% da propriedade de cada agricultor, em harmonia com as culturas tradicionais da região e em respeito às áreas de conservação ambiental de no mínimo 20%. O Poupança Florestal permite o convívio da floresta com a produção de alimentos, a criação de animais e a preservação da natureza, promovendo a sustentabilidade no campo. Para completar o show de ecoeficiência, segundo o Instituto de Pesquisas Florestais, o eucalipto consome apenas cerca de 1 litro de água por metro quadrado durante um ano. Ou seja, as plantações de eucalipto utilizam muito menos água do que, por exemplo, a maior parte das árvores nativas da Amazônia e da Mata Atlântica. E de quebra, as florestas de eucalipto da Fibria também ajudam a capturar o CO2 da atmosfera, gás que, além de provocar o efeito estufa, é um dos principais causadores do aquecimento global. É aqui que o trabalho da Fibria termina. E é neste exato momento que chega a hora em que o próprio papel precisa cumprir o seu verdadeiro papel: ajudar a escrever a história das nossas vidas. E você acabou de ver como se faz o papel, mas não podemos esquecer que depois de usá-lo, devemos destinar para a reciclagem. E assim encerramos mais uma edição do programa. Tenham todos um bom domingo, um bom início de semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau! Programa Reciclagem, o ciclo da vida.